Brasil Argentina de São Paulo e presidente do nosso Centro de Conciliação, Mediação e Arbitragem. Sou argentina, abrasileirada, e acredito profundamente na integração entre nossos países. Talvez por isso eu tenha estudado direito na Argentina e no Brasil, e agora esteja iniciando super empolgada programa de doutorado na USP no PROLAN, Programa de Integração da América Latina. Argentina e Brasil têm um enorme potencial quando caminham juntos. E aqui na Câmara, sob a liderança de nosso presidente Federico Sarvideo, com a diretoria e o conselho, e o Centro de Conciliação, Mediação e Arbitragem, que conta com o apoio de nossa secretária estrela, Giovana Santana, trabalhamos sempre diariamente para fortalecer essa aproximação institucional, econômica e jurídica. Sabemos, no entanto, que ainda há muito trabalho pela frente. Mesmo dentro do Mercosul, seguimos enfrentando barreiras internas, licenças logísticas, entraves regulatórios, que dificultam muito o diálogo fluido e contínuo entre nossos países. É nesse contexto que trazemos hoje tema extremamente relevante, tema debatido há mais de 20 anos, mas que voltou agora, faz pouco tempo, em janeiro, à boca de todos, né? O Acordo Mercosul-União Europeia. Vamos a discutir este tópico e para isso temos hoje painel de altíssimo nível. Tenho o prazer aqui de dividir essa moderação com a minha colega Fernanda Barjut. A Fernanda é sócia do FGBS Advocacia. Fernanda é bacharel em Direito pela USP, possui MBA pela FGBCP e pelo INSPER, e uma pós-graduação em Direito Econômico também, e mestrado em Direito pelo CEDES. Contamos também com nosso professor, Dr. José Augusto Fontoura Costa, professor titular e chefe do Departamento de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP, graduado e doutor em Direito pela própria universidade. Por último, contamos também com o professor Hee-Chin Tang, professor doutor do Instituto de Relações Internacionais da USP, professor em Direito também pela USP e também pela Universidade da National University of Singapore, também possui mestrados na New York University e doutorado pela Universität de Ghent. Antes de passarmos para a próxima etapa, só quero dar aviso, sobre a dinâmica do webinar. As perguntas aos palestrantes podem ser enviadas durante todo o webinar por meio de uma ferramenta de perguntas e respostas que está acessível pelo ícone com 3 pontinhos no canto inferior na direita da tela. Agora sim, sem mais delongas, agradeço muito a presença de todos e passo a palavra para minha colega Fernanda. Obrigada, Constança. Queria desejar a todos que tenham ótimo webinar, dar boas-vindas a todos. Queria fazer coro aí a Constança para iniciar agradecendo também a Camarbra, ao CCMA, nas pessoas aí da Constança, da Giovana, secretária-geral que está aqui também, por organizarem o evento, nos disponibilizarem toda essa estrutura, enfim, para a gente poder falar desse tema que é tão importante e que, de certa forma, todos aqui, né, no Mercosul estamos muito ansiosos para que o dia finalmente chegue, né, da implementação desse acordo. Né, a gente está aqui, majoritariamente agora, entre advogados, para tratar de um tema que ele é, em sua essência, comercial, econômico, mas que tem, acho que como quase tudo dessa dimensão, dessa proporção, importantes reflexos jurídicos, impactos jurídicos, e a gente quer trazer aqui um pouquinho desses impactos, tanto comerciais como jurídicos, a partir aí, ouvindo aí os nossos professores, professor Fontoura, professor Hee-Chin, que eu tenho muita honra de acompanhar aqui hoje. E aí, para a gente começar, então, o nosso papo, para a gente introduzir, eu queria pedir um pouco para os nossos professores, professor Fontoura, professor Hee-Chin, começando pelo professor Fontoura, para falar um pouquinho do panorama geral do acordo, né, para os nossos convidados, pincelar um pouquinho esses cenários, avanços recentes que a gente teve, os pontos de fragilidade, o estágio que a gente está agora. Então, professor Fontoura, por favor, a palavra é sua. Desculpa, estava esquecendo de ativar o microfone aqui. Muito obrigado, Fernanda, é um prazer estar aqui consigo. Uma honra atender ao convite da Câmara de Comércio Brasil-Argentina.
Para mim é muito bom, muito importante saber do excelente trabalho que vocês estão realizando, tanto na promoção mútua de nossos países, como na solução de controvérsias com a Câmara de Conciliação e Arbitragem, que tem certamente futuro brilhante. É na figura da Constanza Bonghini, né, portanto, que eu cumprimento a Câmara, com tantos colegas e amigos. Para mim, também um prazer, uma honra estar com o meu companheiro de Universidade de São Paulo, professor Yixin Tang, do Instituto de Relações Internacionais, mas com quem nós temos uma tradição de colaborar também na Faculdade de Direito, é um colega de elevadíssimo gabarito, professor associado lá do Instituto de Relações Internacionais. O panorama é um panorama que se abre numa perspectiva de muito benefício mútuo. Transformações do comércio internacional e da regulação do comércio internacional, recentes e não tão recentes assim, fizeram com que o sistema multilateral fosse amplamente prejudicado e, portanto, a União Europeia, bem como o Mercosul, tem realizado esforços consistentes na busca do restabelecimento de vias comerciais preferenciais que venham a suprir, na maior medida possível, algumas lacunas que foram deixadas por uma considerável perda da operacionalidade da Organização Mundial do Comércio. Do ponto de vista jurídico, estabelece um novo marco regulatório e de possibilidade institucional de aproximação e de eventual solução de diferenças, inclusive do ponto de vista da adaptação dos comerciantes sul-americanos aos padrões regulatórios europeus, e em tema que o professor Xintan vai falar, professor Yi vai falar mais detalhadamente da própria defesa comercial que, eventualmente, o Brasil e outros países do Mercosul vão ter que realizar. Do ponto de vista econômico, há uma considerável complementariedade entre as economias dos dois blocos. Há a expectativa de um crescimento de fluxos não só de mercadorias, mas de serviços, de investimentos, de capitais, e esperamos que isso venha a funcionar preponderantemente bem. Como qualquer processo de transformação, há aqueles que, infelizmente, não conseguem se beneficiar dele, embora certamente, do ponto de vista global, do ponto de vista geral, gere benefícios tanto para a Europa quanto para o Mercosul, mas há aqueles que vão ter que sacudir um pouco o esqueleto para se adaptar à nova realidade. Esses têm colocado alguns óbices a essa integração. Há alguns movimentos de setores agrários no continente europeu, mas, à exceção disso, o que eu tenho visto nos dois lados do Atlântico é uma recepção bastante otimista desse novo acordo. Esperamos e acreditamos que vai ser para a prosperidade, para o crescimento e para o bem-estar de todos. Muito obrigada, professor. Eu vou emendar aqui o ponto que o senhor trouxe sobre os benefícios econômicos, enfim, para já dividir a palavra aqui com o Yixin, porque muito se discute sobre esses benefícios econômicos, o benefício macro, né, quando você olha a conta final para ambos os lados, mas também cada pessoa e seu setor olha muito para o benefício para o seu setor, né? Então, eu devolvo a palavra aqui para o Yixin, para ele tratar um pouquinho desses benefícios econômicos para a gente, e sobre essa questão, se o acordo realmente amplia o acesso, né, do Mercosul ao mercado europeu e vice-versa. Como que você enxerga esse ponto, Yixin? Tá ótimo. Muito obrigado, Fernanda. Boa tarde a todos. Eu fico muito honrado pelo convite de poder falar um pouquinho sobre os aspectos jurídicos do acordo Mercosul-União Europeia. Agradeço a presença também da Constância, da Giovana, em especial ao professor José Augusto Fontoura Costa, um colega aí de vários anos já, temos cooperado em diversas frentes, sobretudo na área do direito internacional econômico, né? Então a gente sempre tem um diálogo muito produtivo e criativo aqui sobre diversos temas, né? Respondendo um pouquinho a sua pergunta, Fernanda,
Acho que o acordo Mercosul-União Europeia, ele, primeiro, é uma boa notícia, porque finalmente nós estamos tendo um desfecho mais concreto de uma negociação que já perdurou por mais de 20 anos, né? O que representa aí um processo de muito boa vontade das duas partes, né, do lado do bloco do Mercosul e do lado da União Europeia, passou por importantes percalços políticos, o que é normal, né? Estamos falando de duas grandes regiões com democracias, né? E que, portanto, passam por questões de debates profundos, conciliação de diferentes interesses divergentes, né? Então, não é surpreendente, por outro lado, que essa negociação tenha levado tanto tempo, porque, de fato, né, ela realmente era muito complexa, né? E acho que uma outra boa notícia desse acordo é que acho que ele traz muito mais certezas do que dúvidas, né? É um acordo que, na sua essência, na sua negociação, né, e no seu desenho formal, ele traz maior segurança jurídica, né, para as relações de comércio entre as duas regiões, tá? Então, se existem fragilidades ou se existem desafios em relação a esse acordo, é um desafio que o acordo só ajudou a resolver, né? A gente tem muito mais clareza sobre como o acesso aos mercados vão ser feitos daqui para frente, né? Como os processos de liberalização vão ocorrer, né? E tudo isso, né, a gente deve dar o devido crédito, em grande parte, fruto também de uma grande habilidade de negociação do governo, que levou, né, finalmente à conclusão desse acordo, né? Muito tem se falado já, né, acho que é o grande chamativo desse acordo, sobre os impactos econômicos e comerciais e setoriais que vão resultar, né, da efetivação do acordo Mercosul-União Europeia. Acho que a minha proposta aqui, tanto quanto do professor Fontoura, é também da gente tratar um pouco das minúcias jurídicas por trás desse acordo, que vão, de fato, né, fazer o nosso público, né, a nossa audiência, os nossos participantes entenderem por que esse acordo ele é, em sua grande parte, positivo para as relações Mercosul-União Europeia, né? O que é, de fato, esse acesso ao mercado? Como ele vai ser sistematizado? Ele vai ser rápido? Ele vai demorar muito? Ou depende? Ou a gente está falando de tantos bens, tantos setores, que os negociadores tomaram cuidado de escalonar, né, e dar a devida sensibilidade para como, né, vai haver esse maior acesso ao mercado de acordo com a sensibilidade do bem, de acordo com a sensibilidade da indústria, né, de acordo com uma temática importantíssima, que é não tratar esse acordo apenas como uma relação de acesso a mercados, mas de proteção de outros interesses coletivos, né? Direitos humanos, meio ambiente, conformidade ambiental, harmonização de padrões técnicos, né? Muito se fala que esse acordo, ele segue uma chamada nova geração de acordos comerciais, né? Que tem um escopo muito maior do que liberalização tarifária. É verdade, né? Então, a gente vai entender um pouquinho, dentro do nosso debate aqui, por que isso é um acordo que tem esses aspectos inovadores, né? Mas, por outro lado, e aqui também um pouquinho da crítica, né, que se faz, por ser um acordo de geração multilateral, talvez, né, e algumas pessoas falam isso, é um acordo que talvez já tenha negociado defasadamente. Ele já não atende a alguns desafios da nossa geopolítica atual, né? Embora, né, ele traga algumas certezas adicionais, mas tem alguns desafios, né, que esse acordo ainda não é capaz de endereçar dentro dessas novas realidades que estamos enfrentando, né, com políticas tarifárias unilaterais, o uso do comércio internacional como arma geopolítica, né? Então, acho que talvez esse acordo não chega, né, nesse âmbito ainda. Tá? Mas a gente tem aqui todo um espaço para falar sobre tudo, né? Então, eu volto a dar a palavra para vocês e a gente faz as perguntas certas aqui, as respostas certas. Muito bom, Ixin. Interessante essa visão que você traz com um conceito muito mais amplo, né? Acho que quando a gente fala do acordo, a nossa tendência é sempre muito para a questão tarifária, né? E, na verdade, a gente está falando de algo que é muito mais amplo, muito mais complexo. Muito interessante o ponto que você trouxe de escalonamento, enfim, e impactos também de geopolítica, né? A gente está num momento de muito questionamento dos organismos multilaterais, dos pactos bilaterais ou multilaterais também. Então, é um aspecto super importante aqui. E aí, para a gente ir avançando, eu queria devolver para você falar um pouco se existe aí dentro dessa complexidade toda e desse calendário que está sendo proposto, se existe algum tipo de empresa ou atividade, né, que tende a se beneficiar mais desse acordo no curto ou no médio prazo. Excelente. Bom, então, acho que é conhecido de todo mundo, né, que o principal desafio, né, o principal objetivo desse acordo era permitir a liberalização tarifária, né, de diversos bens e serviços, para permitir acesso ao mercado para
diversos setores, né? Como são diversos setores muito heterogêneos, né? Há setores que são, digamos, mais competitivos, outros menos competitivos, do lado do Mercosul e do lado da União Europeia. A lógica do acordo era de dar digamos, prazos assimétricos de liberalização. O que isso significa, né? Que a União Europeia, por ter uma economia mais avançada, mais madura, mais competitiva, tem, né, assumiu compromissos de liberalização comercial para diversos setores de uma maneira muito mais acelerada do que o Mercosul, né? O Mercosul tem compromissos que são mais espaçados, demoram mais para seguir, né, uma desgravação tarifária, tá? E, inclusive, o portfólio de produtos que foram alcançados pelo acordo é maior, né, no que tange a União Europeia em relação ao Mercosul, né? No caso da União Europeia, basicamente, as estimativas, né, é que o acordo alcança mais ou menos 95% de todos os bens, né, que já são exportados para o Mercosul, né, e 92%, né, do valor do que chega, né, para o mercado brasileiro, né. E, além disso, dentro do que o Mercosul está liberalizando, ele traz uma desgravação imediata ou linear, ou seja, um processo já, né, acelerado de redução de impostos de importação, dentro de prazos de 4 até 12 anos. Né? E, além disso, a União Europeia, dado que ela também vai ser afetada pela entrada de produtos importados, produtos competitivos do Mercosul no seu mercado, a União Europeia também impôs alguns mecanismos de cota, certo? Então, determinados produtos que são considerados estratégicos para a União Europeia vão poder entrar no mercado europeu a zero tarifas ou tarifas preferenciais, certo? Mas até um limite de volume, certo? E aí importações para além desse volume passam a pagar uma tarifa cheia, uma tarifa normal. Então, a União Europeia tem uma mecânica de liberalização, né, que é relativamente acelerada. No caso do Mercosul, ela atinge não tanto, né, não chega a 95% dos bens, chega a apenas 91%, né, chega a 85% em termos de valor das importações que chegam na União Europeia, né, então o Brasil vai se beneficiar bastante, porque 85% em valor do que o Brasil exporta já vai chegar na União Europeia, né, só que a liberalização, no caso do Mercosul, ela não leva só 12 anos, ela vai levar até 15 anos, né, e vai ter uma lista de exclusões que é bem maior do que da União Europeia. Ela chega aí a representar quase 10%, né, entre 9% e 8% do total que é importado da União Europeia para o Mercosul. Isso já dá uma ideia geral, né, de que essa assimetria vai beneficiar alguns setores mais do que outros, quando a gente pensa aí quem é mais impactado, certo? De uma forma geral, quem está mais se beneficiando? Setor agrícola, né, o setor agroindustrial, foi um dos grandes players, né, da participação das negociações desse acordo, certo? Quando a gente pensa no setor de frutas, por exemplo, eles têm, né, um acesso ao mercado europeu de forma praticamente imediata. Né? É um setor que se beneficia muito. Café é um setor que se beneficia muito. Né? Basicamente, todo o setor agroindustrial, tirando alguns setores bem específicos, né, carnes, por exemplo, e todos eles se beneficiariam bastante. Tá? Quando a gente pensa no caso do Brasil, né, que tem uma indústria uma indústria relativamente desenvolvida, ela também se beneficia do acesso a importações europeias de maquinários e bens de capital, que pode tornar, né, a nossa indústria muito mais competitiva, ao ter acesso a bens intermediários muito mais eficientes, certo? Então, temos aí, de certa maneira, grandes vencedores, que são esses dois grandes setores, né? Temos, por outro lado, alguns setores que enfrentam alguns desafios por questões de competitividade, né? Então, alguns setores que a gente sabe que tem aí declarado preocupações no setor. Por exemplo, o setor de vinhos, né? Setor de vinhos que, no caso do Mercosul, era muito dominado por um mercado, digamos, intra-regional, agora, né? Agora não, mas no médio prazo, passa a sofrer uma pressão competitiva importante por parte dos vinhos europeus, né? Que são não só altamente competitivos, mas tem a questão da diferenciação de marca. Né? Então, pode tomar o mercado do Mercosul, em particular do Brasil, de uma maneira, né, que pode exigir algum cuidado por parte do governo brasileiro. Né? Então, eu paro por aqui um pouquinho, né, porque ele pode levar discussões de diversos setores, mas acho que é uma grande diferenciação que a gente enxerga no momento. Considerando essas diferenças que a gente tem, olhando para um lado do Mercosul, União Europeia e também de segmentos, você acredita que isso pode levar a uma simetria competitiva entre as empresas sul-americanas e as empresas europeias?
sim, ela pode levar a uma grande assimetria, né? E é, inclusive, um dos motivos pelos quais a negociação demorou 25 anos, certo? Então, diversos grupos de interesse, né, passaram a criar dificuldades à conclusão do acordo, né? Então, todo mundo sabe que, no caso da Europa, o setor agroindustrial, né, foi bastante resistente, ainda hoje, né, muito resistente à conclusão desse acordo, tá? Quando a gente pensa aí, mais concretamente, como essas simetrias vão se desdobrar, pensando nas importações europeias que vão chegar no Mercosul, acho que o primeiro risco importante são para as próprias empresas aí, pequenas e médias empresas industriais no Brasil, certo? Por quê? Porque tem um risco de desindustrialização muito grande aqui. Porque essas pequenas e médias empresas são também aquelas que fabricam bens de capital, né, na cadeia produtiva brasileira, né? E esses bens de capital podem entrar no mercado brasileiro por via da Europa, né, de origem europeia, a um preço muito mais competitivo, a produtos com tecnologia mais avançada, certo? Então, tem um risco importante aqui de um setor importante para a nossa economia, né, que é a indústria de média cadeia, que pode sofrer uma importante desindustrialização, né? E, para isso, o próprio acordo vislumbra mecanismos de mitigação dessa desindustrialização, que a gente pode discutir mais para frente, né? Mas mecanismos que podem barrar temporariamente ou relevar temporariamente imposto de importação para esse tipo de produto, né? Tem outras assimetrias, né, que decorrentes de, digamos, dificuldades de competitividade dos exportadores brasileiros para acessar o mercado europeu. Por que isso? Porque um dos aspectos do acordo, como a gente bem viu, né, é a questão da conformidade ambiental, né, a questão das conformidades técnicas, que foi uma das grandes agendas impostas, né, pelo lado negociador europeu. Ao estabelecer requisitos ambientais, sanitários, técnicos, para que os produtos do Mercosul acessem o mercado europeu, já entramos, né, numa assimetria competitiva importante, porque os produtos do Mercosul têm que ter um aprendizado, têm que ter um processo, né, de reforma dos seus padrões técnicos para acessar o mercado europeu de uma forma minimamente competitiva. E isso é um custo, né, um custo de aprendizado, um custo de inovação, né, que, no final, acaba criando uma barreira importante para os produtos brasileiros no mercado europeu. Eu vou pegar esse seu ponto das barreiras um pouco relacionadas aí com os aspectos regulatórios, né, para a gente entrar um pouquinho nesse tema de conformidade regulatória, compliance, que passa um pouco também pelo tema ambiental que você colocou, e vou pedir o professor Fontoura para falar um pouquinho desses desafios regulatórios que podem estar relacionados, né, à nova dinâmica aí com o acordo. Então, professor, que principais desafios regulatórios vão existir a partir de agora, né, uma vez que o acordo seja implementado, para as empresas aqui da América do Sul do Mercosul, que querem acessar o mercado europeu? Obrigado, Fernanda. O professor Chin já antecipa muito bem, né, essa questão, e há algo bastante claro: os padrões regulatórios europeus, sejam padrões técnicos, sejam padrões sanitários, sejam padrões ambientais, eles são hoje padrões, em regra, mais elevados que os padrões brasileiros. Isto tem razões de ser, que tem uma complexidade da sua discussão, mas a verdade é que o nosso principal parceiro comercial hoje, que não é a Europa, é a China, tem padrões, também são padrões significativos, mas são padrões diversos e, em regra, a gente poderia dizer, um pouco mais flexíveis do que os padrões europeus. Em particular, há uma coisa a qual se deve pôr atenção. Até algumas décadas atrás, quando nós pensávamos no comércio internacional como um comércio de bens, em que nós estamos importando e exportando basicamente commodities ou bens industrializados, se tinha muito foco, né, efetivamente no bem. Mas cada vez mais este bem ele vai se estendendo em duas direções. Explico. Ele se estende em uma direção no sentido do seu passado, quer dizer, na cadeia produtiva, que vai agregar suas máquinas, insumos, formas de trabalho, etc., etc., em que vai ser muito relevante um controle ambiental. Regulações recentes europeias, por exemplo, exigem que para exportação, ou melhor dizendo, para importação, do ponto de vista europeu, de alguns bens agrícolas, seja necessário que esses bens não impliquem
o desmatamento de novas áreas para o seu plantio, né? O que, no caso brasileiro, é bastante complicado, né, considerando que houve uma expansão da fronteira geográfica agrícola, que foi uma expansão um pouco fora do controle durante alguns anos, se reduziu, mas ela ainda não acabou e pode criar problemas nesse sentido, por exemplo. Mas, quer dizer, do ponto de vista ambiental, eu olho muito para o passado. Qual que é a componente da matriz energética para a produção desse bem? Quais são os defensivos, as sementes, qual o impacto ambiental que isso tem na produção deste bem, etc. Então, onde há 30 anos atrás eu tinha soja, hoje eu tenho a soja produzida por A, produzida por B, produzida por C, que tem toda uma rastreabilidade dentro da cadeia. Isso implica custo de monitoramento, isso implica custo de implementação de política, e há parâmetros europeus que exigem este tipo de monitoramento. Isso por um lado. Por outro lado, o bem ele se estende também para o futuro. Né? Cada vez menos nós compramos bens que se esgotam na sua condição de bem. Tá? Por exemplo, se eu compro uma determinada quantidade de soja produzida com a utilização de algumas sementes especiais, alguns organismos modificados, etc., etc. Eu tenho restrições, por exemplo, para utilizar essas sementes em replantio. Né? Eu tenho restrições para fazer a utilização dessas sementes sem pagar o royalties. Quer dizer, eu associo a um conjunto de direitos de natureza intelectual, patentes, marcas, etc., bem como posso associar a serviços enfim, assistência técnica, serviços associados ao produto, etc. Então, a ideia de que a regulação ou o controle do Estado se esgotava na fronteira, ela não é mais verdadeira. Já há um bom tempo. Né? E essa expansão para o passado e para o futuro tem um grande impacto sobre a possibilidade de entrar com esses bens. E esse grande impacto, Fernanda, ele é algo interessante porque ele também reverbera na própria estruturação privada da relação entre as partes. Por quê? Porque se eu compro um insumo da Constanza e esse insumo vem bom, ok, meu produto está ok. Mas se eu compro um insumo de uma outra pessoa, não de tanta confiança quanto Constanza, etc., eu compro uma outra pessoa e o insumo vem com problemas ambientais, ou com problemas da utilização de trabalho escravo, ou com problemas de outra natureza, o que acontece? A minha cadeia se macula, ela se torna uma cadeia suja. Eu passo a não ter acesso a alguns mercados em razão desta circunstância. Tudo isso, não que seja uma novidade para o produtor brasileiro, para o industrial brasileiro, para o produtor argentino, para o industrial argentino. Já não é uma novidade há um bom tempo. Mas isto vai se aprofundar em termos ambientais, em termos de compliance, em termos de direitos intelectuais, e isto tudo com reflexos importantes sobre a estruturação das relações privadas e da responsabilidade do meu fornecedor e da responsabilidade que eu tenho em relação àquele para quem eu forneço. Super claro, professor. E aí eu imagino que a gente possa supor aqui que todo esse processo de conformidade regulatória que olha para trás, mas também para frente, pode se tornar aí um grande diferencial competitivo, né, para as empresas que vão estar atuando no âmbito desse acordo. Queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa ótica do compliance regulatório como um diferencial competitivo e qual o papel estratégico, né, o compliance ganha, inclusive, nessas relações bilaterais aí que o senhor mencionou. Eu queria ouvir antes o Shin, que ele tinha levantado aqui a mão. Eu tinha levantado. Vamos lá, não tinha visto. Vamos lá, Shin. Você trouxe um tema bastante desviar minha curiosidade. Porque você apontou, né, corretamente que o acordo, ele basicamente aprofunda algo que as indústrias brasileiras e o Mercosul já conhecem muito bem, que é questões de conformidade técnica para mercados de exportação, certo? O acordo, ele vai aprofundar isso, gerando, né, como eu mencionei, alguns custos importantes de conformidade, né? Porque agora, com essa questão de
obrigação de rastreabilidade completa de todo o processo produtivo, você gera um custo de entrada muito grande para diversos produtores, né, de ter que atender a esse requisito. É sim um custo, mas, por outro lado, para aquele competidor, falando no caso do Brasil, né, que conseguir atender esses requisitos, o acordo ele também pode permitir, e deve permitir, muito maior segurança jurídica para nós, enquanto exportadores, né, e mais do que isso, a conformidade europeia significa, no médio e no longo prazo, uma conformidade global, tornando as indústrias brasileiras também competitivas para exportação para outros mercados, né? Então, é um elemento que concentra mercado, né, infelizmente, porque apenas aqueles com capacidade técnica e econômico-financeira para se adequar vão ganhar esse jogo, é a lógica, né, da livre concorrência, certo? Mas, por outro lado, teremos, né, esperadamente, indústrias mais competitivas exportadoras, e mais do que isso, ao termos, né, indústrias que têm essa conformidade técnica disseminada no mercado do Mercosul, teremos incentivos para investimentos diretos por parte de empresas multinacionais europeias, certo? Então, teremos também um adensamento, uma intensificação das cadeias globais de valor no Brasil. Elas vão se integrar no mercado global de uma maneira muito mais profunda, né? Em teoria, né? Por causa dos desdobramentos desse acordo Mercosul-União Europeia. Então, teremos empresas mais competitivas e bem mais inseridas, né, na cadeia global e com investimentos externos no Brasil. Né? Espero, né? Esperamos todos, Ixin, que aí a gente está falando de um aumento dos custos e, por outro lado, né, de uma inserção maior e efeitos de médio e longo prazo também mais sustentáveis aqui para a nossa cadeia. Né? Professor, professor Fontoura, você quer trazer algum ponto sobre... Olha, Fernanda, não posso senão concordar, né, com a ponderação do professor Chin, no sentido de que todo desafio ele implica em custos, implica dificuldades, mas implica oportunidades. Né? E interessante também observar que a relação entre empresas sul-americanas, né, mercosulinas e empresas europeias, isso também vai se intensificar. Como também vai se intensificar a nossa tarefa, como advogados, como consultores, né, de conseguir fazer com que as questões jurídicas que aparecem em um e em outro sistema sejam questões jurídicas com as quais nós conseguimos lidar adequadamente. Né? Talvez um dado importante é que, assim como do ponto de vista da adequação do produto, da adequação da cadeia, da adequação da sistematização da empresa, vai gerar um mercado de consultoria, vai gerar um mercado de adaptação, por outro lado, do ponto de vista jurídico, a gente também vai precisar entender melhor. Né? O que acontece no direito espanhol, o que acontece no direito alemão, o que acontece se eu tenho que litigar na França, né? E também uma coisa importante, né? Que se sim, na questão regulatória, existe uma assimetria da regulação europeia com a regulação brasileira, por uma série de razões, do ponto de vista jurídico, a gente precisa tomar cuidado para não ser absorvido por outros sistemas jurídicos. Né? Inclusive, para pensar no papel da Câmara de Arbitragem do Brasil e da Argentina, para pensar no papel no Judiciário Brasileiro, né, e uma série de questões que vão aí aparecendo. Então, para nós, advogados, para os empresários que estão aqui assistindo, e para quem lida com regulação que está aqui conosco também, acho que há serviço, há oportunidade, e mais, que isso vai gerar ganho comercial, vai gerar ganho de produtividade suficiente para remunerar a gente. Eu acho que a Constanza gostaria de falar um pouquinho. Com certeza. Não, só dar um ponto assim mais sobre, então, o que eu vejo aqui, né? Nós temos um desafio gigante, porque aqui do lado do Mercosul, estou falando, né? Desse lado do mapa, hoje, o que acontece? Desafio enorme para o Mercosul, porque o Mercosul não funciona tão bem dentro, ainda não está tão afiado como a União Europeia, né? Então, nós temos ainda mais, assim, todas as empresas que trabalham desse lado do mapa, um desafio enorme até entre nós,
entre os países do Mercosul, porque justamente o que a gente vê muito com nossos associados, tanto industriais como venda de serviços profissionais de país a país, tudo tem muita burocracia ainda dentro, os caminhões têm problemas para passar da Argentina para o Brasil, as licenças dão trabalho, muitos, assim, pessoas que vemos que, tipo, todo mês tem que renovar licenças, todo trabalho que vem sendo feitos faz anos, mas mesmo assim você precisa uma licença de importação, assim, uma licença, toda uma coisa... Assim, as nossas vias férreas, tipo, por exemplo, de trenes, não se conectam entre Argentina e Brasil. Tem tanta coisa ainda para aprimorar dentro do Mercosul que a gente, se realmente dar certo e começa a funcionar, temos que ter um trabalho assim, começar a correr dentro para que realmente consigamos ser competitivos, porque sim, temos muita expectativa, muita coisa que realmente produzimos muito bem, com um nível incrível, Brasil ainda mais, né, porque tem como muita mais tecnologia que os outros países do Mercosul, mas ainda temos um trabalho enorme a nível regulatório também e a nível de coordenação entre nossos países. Não só porque realmente eu acho que sim, tudo que falaram, mas também vejo que a nossa realidade, o dia a dia do empresário aqui é difícil, né? É difícil dentro do próprio Mercosul. Constança, se me permite o comentário, né? O acordo Mercosul-União Europeia, ele não é uma panaceia que resolverá todos os problemas, inclusive, né? Quando a gente pensa em Argentina, Brasil, que são relações de fraternidade, porém, como toda fraternidade, são atribuladas, né? O que ele pode fornecer, assim, nesse sentido, dentro da descrição que você passou para mim, né, para a gente aqui? Ele, pelo menos, ajuda com questões de autocertificação, né? Então, há questões de adequação e conformidade do produto para certificar de que ele é adequado para acessar o mercado europeu, né? Ao implementar mecanismos de autocertificação, de contar, né, com atores privados que vão dar essa certificação em procedimentos muito mais rápidos e confiáveis, né, a gente já elimina uma boa parte, né, de problemas à facilitação do comércio, né? Problemas logísticos é um problema que está fora do escopo do acordo, né? É uma questão de governo, infraestrutura e etc. Mas acho que dentro do que é possível, né, de facilitar o comércio, o acordo também permite muito essa questão da desburocratização, né? Então, acho que isso ajudaria bastante. Eu acho que isso é uma ótima notícia para todos os que nos estão assistindo, sobretudo para as empresas, né, que tanto sofrem com esses problemas, às vezes, burocráticos. Todas as coisas que a gente consiga poder resolver através desse acordo e através de um terceiro, que vai ser como mediador aí, dando essas... facilitando as coisas que hoje parecem tão difíceis, são muito boas. E eu acho que também, às vezes, a gente funciona melhor até com alguém que colabora nessa como regras claras, como você falou, como vocês já falaram, né? Segurança jurídica, vai trazer um marco que vai ser muito importante para a gente e ajuda muito. É um aspecto assim que eu acho que é importantíssimo para ressaltar. Muito obrigada. Eu acredito que esses pontos também conversam um pouco com a pergunta que a gente recebeu aqui agora, do Federico Servideu, que ele pergunta exatamente como as médias empresas podem vir a melhor aproveitar os upsides do acordo, né? Acho que o ponto que o Ixin trouxe já é uma sinalização para isso. Eu não sei se há outros pontos aqui que a gente pode compartilhar com o Federico sobre como o acordo pode ser melhor aproveitado por essas médias empresas. As médias empresas, depende muito do setor também, tá? Mas essas médias empresas que se aproveitam muito de maquinários e bens de capital, acho que elas têm uma oportunidade de ganho muito grande de competitividade, justamente porque elas terão redução de custos, né? Importação desses maquinários, maior eficiência produtiva, maior competitividade, em primeiro lugar, no próprio Mercosul, né? E, por sua vez, né, oportunidades de acesso ao mercado estrangeiro, né? Então, a redução tarifária, em primeiro lugar, tem que se avaliar, né, o que se pode ganhar em termos de melhora de produtividade dessas empresas, né, para além de mero acesso ao mercado. Né? Super claro. Professor, por favor. Não, desculpa, eu concordo com o Xim, assim, evidentemente se trata de algo que varia muito de setor para setor e do lugar onde a empresa se localiza, né?
Agora, é fato que quando a empresa é muito grande, ela consegue ter alavancagem em alguns processos de negociação, etc., ela consegue influir sobre a regulação. Empresas médias, por outro lado, essas empresas dependem de um ambiente regulatório, dependem de um ambiente administrativo, e o fato é que, a partir do momento em que nós buscamos conformidade com regras europeias e os europeus ajudam a estruturação, também segue as nossas regras, a gente tem mais estabilidade, tem regras que mudam menos ao longo do tempo, tem padrões mais seguros para atender e tudo mais. Como o Shin também falou, e é algo importante para se observar, sempre que a gente ajusta a nossa produção pelo parâmetro mais elevado, a gente consegue acessar uma quantidade maior de mercados e tudo mais. Se você se adequa ao mercado mais exigente, você também consegue entrar no mercado menos exigente. Tá? E essa parametração por cima pode ser um processo interessante que deriva disso, e com um ambiente regulatório estável e com o aumento da oferta de serviços de certificação, de consultoria, etc., a gente imagina que as empresas médias possam ter um conjunto de auxílios e de serviços aos quais se espera que os governos também se unam, né? Mas para facilitar a sua adequação à entrada dos competidores estrangeiros, a sua busca de mercados no exterior e, claro, né, ao aumento da sua produtividade, da sua competitividade, sem o que não existe futuro na economia. E nesse sentido, né, em resposta à pergunta, o acordo, em primeiro lugar, deve ser visto como uma busca de oportunidades para a pequena e média empresa, certo? Que oportunidades ela consegue extrair, que é acesso e inserção em cadeias de produtividade, certo? A própria empresa passar a ter parceiros na Europa, né, para desenvolver cadeias mais estáveis e seguras, aí ela participar de processos mais competitivos. Por exemplo, compras governamentais, né? Uma empresa média brasileira que consiga se integrar, né, dentro de uma cadeia com um parceiro europeu, tem mais chances de acesso ao mercado, certo? É um exemplo anedótico aqui, mas ela me veio à cabeça agora, né? Por outro lado, não é também apenas uma questão de oportunidade, né? A pequena e média empresa também tem que saber se proteger por causa, né, dos riscos que um acordo de liberalização traz, né? Acho que isso também deve preocupar aqui, né? Se, por exemplo, existe uma percepção de ameaça, né, a própria sobrevivência de um setor no Brasil ou no Mercosul por questão de uma competitividade europeia, o acordo também contempla mecanismos que permitem dar um freio, né, para um surto de importações que eventualmente possam causar, né, o desaparecimento de um setor dentro do Brasil ou do Mercosul, né? Então, o acordo também conta com esses mecanismos que a gente chama de salvaguardas, mecanismos de reequilíbrio, né, para justamente impedir, né, o desaparecimento de setores de pequenas e médias empresas que são importantes, né, para a economia nacional. Cristina, acho que você chegou, acho que no nosso próximo ponto aqui para a conversa. Acho que a gente tem dois grandes aspectos jurídicos relevantes, um relacionado à relação mais macro entre os dois blocos e os estados, né, e outro, possivelmente, entre os particulares que estão participando dessas relações comerciais. Para a gente ficar nessa primeira relação entre os estados, você mencionou agora alguns mecanismos, eu queria que você falasse um pouco para a gente, então, desses mecanismos de defesa comercial previstos no acordo, ou aplicáveis entre os estados aí no âmbito dessa relação, e também quais os setores aí mais impactados, né, por esse acordo. Perfeito, Fernanda. Eu acho que para a gente responder essa pergunta, é importante a gente fazer uma diferenciação importante entre o que o acordo está trazendo e o que ele não está trazendo, né? O acordo, ao trazer liberalização tarifária, ele está permitindo entrada de produtos da Europa, né, a tarifas muito mais vantajosas, certo? Então, danos que podem ser causados por essa política são decorrentes dessa vantagem tarifária, tá? Outra coisa, né, outra questão de dano que a indústria doméstica pode sofrer por importações é o que a gente chama de práticas desleais de comércio. Ou seja, não porque um produto está entrando a uma tarifa mais vantajosa, mas porque ele pratica, né, preços artificiais no mercado para dominar o mercado brasileiro, né, por questões de dumping, porque o estado de origem subsidia a competitividade dessa indústria, né? Essas questões que a gente chama de práticas desleais de comércio
não são afetadas, não são impactadas pelo acordo Mercosul-União Europeia. Isso é bem importante deixar claro. Todas essas práticas que podem ser causadas não apenas por europeus, mas por qualquer região do mundo, China, Estados Unidos, etc., elas continuam sendo reguladas e regradas pelos acordos da OMC, né, e regradas pela legislação brasileira, que continua em conformidade com a OMC e tem instrumentos próprios para lidar com esse tipo de competição desleal, digamos, né? A importação que entra por redução de imposto de importação não é uma competição desleal em tese, né, do ponto de vista jurídico. É apenas um benefício tarifário, certo? Mas ele pode causar um dano, certo? Se esse tipo de dano é causado, aí sim o acordo Mercosul-União Europeia dá mecanismos para conter esse dano, que é o que a gente chama, de um lado, né, tem dois mecanismos, né, que a gente pode identificar no acordo. Um deles é o que a gente chama de salvaguarda preferencial, tá? Ou seja, a oportunidade das partes do acordo restaurarem temporariamente os impostos de importação, né? Ou imporem cotas tarifárias, caso eles percebam que a liberalização está causando um surto de importações a ponto de destruir uma indústria, né, importante para o mercado brasileiro. Então, esse é um dos mecanismos que o acordo conta, certo? Um outro ponto, né, uma outra defesa que o acordo contempla, que é muito interessante, que ela é bem inovadora, e inclusive trazida pelo Brasil, tá? Foi a delegação brasileira, segundo notícias, que foi quem negociou essa cláusula, é o que a gente chama de mecanismo de reequilíbrio. Tá? O que acontece? Como o professor Fontoura mencionou, o acordo tem as questões de conformidade ambiental, regulatória, técnica, que foram, sobretudo, impostos pela União Europeia, né, como requisito para a assinatura do acordo. Todos esses requisitos são absolutamente legítimos, né? Mas o que pode acontecer? A União Europeia, dentro do seu espaço de legitimidade regulatória, pode tomar medidas unilaterais de conformidade ambiental a ponto de completamente desvirtuar ou inviabilizar as oportunidades que o Mercosul teria de acessar o mercado europeu, certo? Ou seja, de nada adianta você ter um acordo de reduções tarifárias se de um outro lado você cria mecanismos onde no final a gente não consegue acessar o mercado europeu de nenhuma maneira, certo? O acordo Mercosul-União Europeia criou esse mecanismo de reequilíbrio que permite que, embora em tese não tenha nenhuma violação do acordo da União Europeia, é possível entrar numa disputa, né, numa solução de disputas com a União Europeia para chegar a uma solução para mitigar, né, essas medidas unilaterais que impossibilitam as indústrias do Mercosul de acessar o mercado europeu. Tá? Então, é uma inovação importante porque o Brasil já se antecipou, né, durante as negociações, de que a União Europeia, né, da sua fragmentação política, poderia criar medidas para inviabilizar a efetividade do objetivo do acordo, que é aumentar acesso a bens, né, acesso ao mercado de bens e serviços. Então, esse mecanismo também está contemplado, não só salvaguardas preferenciais, mas também esse mecanismo de reequilíbrio. Tá? E aí as práticas, né, de dumping, salvaguardas globais, contenção de subsídios, medidas compensatórias, tudo isso continua, né, no âmbito dos Estados-membros, o Brasil pode livremente continuar aplicando, e, inclusive, isso não pode ser trazido como objeto de disputa no acordo Mercosul-União Europeia. Tá? Isso fica completamente fora do escopo do acordo. Muito claro, Shin. Muito obrigada. E aí eu vou deslocar, então, das relações entre estados para a gente ir um pouquinho para as relações entre particulares, ali no dia a dia das empresas, né? Nós estamos falando aqui de tarifas novas, né, um acordo novo, as empresas têm seus contratos, suas relações estabelecidas, né, e a gente sabe que esse tipo de mudança dessa dimensão, e que ainda, por cima, impacta de forma diferente, né, quem está de um lado e quem está do outro, e dependendo também do segmento, isso pode ter reflexo nas relações bilaterais dos particulares, né, nos contratos que eles têm celebrados entre si. Então, pensando nessas relações, eu queria pedir para você, professor Fontoura, para tratar um pouquinho para a gente de como a gente pode lidar com esses conflitos nas relações entre particulares que podem surgir aí nesse novo cenário, olhando um pouquinho também, né, para a arbitragem, os métodos alternativos de solução de disputas e como eles podem contribuir para esses possíveis conflitos ou disputas comerciais nesse contexto.
Obrigado, Fernanda. Talvez de uma maneira muito simplificadora, mas uma maneira importante, sobretudo para quem não é do direito, entender um pouquinho essa história. Mas, quando a gente chama um bicho que a gente conhece de contrato, a gente está falando de uma coisa que pode ter feições muito diferentes. Eu posso ter um contrato relativamente simples e de uma execução relativamente imediata, né? Como, por exemplo, um contrato de compra e venda. Eu compro um determinado insumo, vou buscar no estabelecimento do vendedor, pago o vendedor, acabou, está tudo certo. Né? É claro que essa compra e venda, quando ela é à distância, quando ela é internacional, ela traz várias outras questões, como quem paga o seguro, quem paga o frete, onde que é entregue, que regra que se aplica, etc. Mas, na verdade, é algo relativamente simples. E quando a gente está falando desse algo relativamente simples, que se esgota numa prestação, em umas poucas prestações, o impacto das transformações regulatórias, das transformações econômicas é menor. Né? Agora, quando nós falamos de contratos que, além disso, tem uma dimensão estendida no tempo, né? E tem uma dimensão de complexidade da cooperação entre as partes envolvidas nesse contrato, a gente começa a ter muito risco a respeito do que vai acontecer no meio do caminho. Não é? E, por exemplo, uma relação de longo prazo, ainda que simples, em torno, digamos, do fornecimento de um insumo, do fornecimento de um bem, isso pode se alterar profundamente com uma mudança tarifária. Não é? Eu comprava da Fernanda aqui no Brasil porque a Fernanda me vendia barato por um preço, etc. Agora baixou a tarifa. E uma outra Fernanda, mas essa mora na Espanha, né, é Gomes com Z, etc., ela me oferece o mesmo bem por um preço menor, porque a tarifa baixou, né, e o preço de mercado baixou. O que eu faço? Posso terminar o contrato com a Fernanda? Não posso terminar? Posso rever o contrato? Posso trabalhar com isso? Isso é uma situação que a gente pode chamar de força maior, isso é uma situação que... Né, são questões que, sim, aparecem e precisam ser resolvidas. É verdade que, quando a gente contrata de maneira complexa, a própria estrutura, a própria arquitetura do contrato, ela vai possibilitar a presença de uma série de válvulas de escape, de válvulas de controle, etc., que vão permitir que a gente ajuste o contrato entre as partes. Se tiver negócio, a gente pode continuar, mudar um preço, mudar o valor, mudar o prazo, continuar contratando. Se não houver jeito, a gente vai ter que terminar o contrato. Isso tudo está previsto, isso tudo precisa ser feito. Mas é claro que isto não é feito em paz. Normalmente não é feito em paz. Né? Sobretudo, né, eu não gosto muito dessa, eu diria assim, dessa analogia, mas ela é uma analogia que ela é importante para explicar o que é o fim de uma relação complexa. O fim de uma relação contratual complexa é muito parecido com o fim de um casamento, muito parecido com o fim do relacionamento. Pessoas que pareciam super amigas, super afinadas durante décadas, em poucas semanas se transformam nos piores inimigos, e cada uma tentando escapar disso da melhor maneira possível, e assim, considerando que a morte do outro seria um bem para ela. Né? Isto acontece, e isto muitas vezes leva a que as possibilidades negociadas e que as possibilidades de lidar com isso adequadamente não apareçam. É aí que entra o advogado. Né? Eu recebi hoje um meme pelo WhatsApp, que ele dizia assim: o dentista diz que você escova mal os dentes, o nutricionista diz que você come mal, o médico diz que você dorme mal, o advogado diz que tudo que você fez é certo. Né? Essa ideia do que o advogado está do seu lado e tudo que você fez é certo, né? Ela é interessante porque a gente acaba tendo, sobretudo nas metodologias de solução de controvérsias, por meio de negociação, por meio de conciliação, por meio de... a arbitragem já é litigioso mesmo, não tem jeito de não ser, mas que a gente possa procurar estabelecer maneiras de facilitar a transição de um estado regulatório econômico para um outro estado regulatório econômico. Né? Neste sentido,
mas me parece importante não só estruturar os contratos de maneira a estabelecer as válvulas de escape, as cláusulas, as coisas que funcionem de uma maneira adequada para lidar com a incerteza do futuro, mas também que a gente tenha à disposição instrumentos adequados, instrumentos de qualidade para solucionar as disputas, e instrumentos de qualidade para tentar conciliar as disputas sempre que isto for possível. Hoje, o Brasil passa por um processo de um grande descrédito do judiciário. Não quero comentar isso, em parte porque me dá muita tristeza, em outra parte porque eu até tenho medo, que a gente não sabe o que as pessoas pensam da gente, e nesse sentido, os mecanismos alternativos, a conciliação, a arbitragem, vão se mostrando coisas ainda mais importantes, em primeiro lugar, para que a gente consiga resolver isso adequadamente. E, em segundo lugar, para que a gente não tenha necessariamente que se colocar nas mãos de um judiciário estrangeiro. Não porque o judiciário estrangeiro seja ruim, não porque o judiciário estrangeiro tem um viés contra o meu cliente, mas simplesmente porque eu não o conheço. Eu não o conheço. E, portanto, eu não consigo estabelecer as estratégias adequadas, eu não consigo dar para o meu cliente as melhores soluções, e, de novo, quando eu trago isso para o campo da arbitragem, quando eu trago isso para pessoas que estão acostumadas a lidar com esse conflito, dessa perspectiva, eu melhoro muito o resultado. Sem contar que quando você arbitra um conflito, quando você está dessa perspectiva, você olha muito pelo lado do negócio, pela estrutura do negócio. Enquanto o juiz, ele tende a ver isso de uma forma mais normativa, mais de certo, de errado, mais não sei o quê. A gente, conhecendo o negócio, tendo contato com os empresários, tendo contato com a vida econômica como ela é, consegue ter uma sensibilidade melhor de como salvar o negócio, de como salvar a relação, de como levar isso adiante. Há dois cenários aqui, Fernanda, que são importantes. Primeiro, os contratos que já existem e que, eventualmente, nos próximos anos, vão enfrentar dificuldades por causa da mudança das posições econômicas. Em parte pelo acordo União Europeia-Mercosul, em parte porque a economia mundial está mudando, está em ebulição já faz tempo. Outra coisa é que nós vamos ter que estabelecer e estruturar todas essas novas relações, às vezes em face de modelos contratuais que não nos interessam e precisamos saber como é que a gente vai lidar com isso. Eu tenho certeza, né, Constanza, que o centro comercial, que a Câmara de Comércio Brasil-Argentina vai ser um importante parceiro de argentinos e de brasileiros, vai ser um importante parceiro do Mercosul, para que os nossos particulares possam transpor essas águas revoltas com muita tranquilidade, com muita segurança e com muita fé no futuro. Totalmente, totalmente. Bom, acabamos de receber uma última pergunta, bem assim, relacionada com o tema, que é para Hichin, e é sobre o mecanismo de reequilíbrio. Tem pessoas perguntando, realmente, a Giovanna Santana está perguntando, então, se a disputa não seria no âmbito da OMC, né? Ou se seria realmente um Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement, né? Na verdade. Então, um pouquinho, queria saber isso e começar a fechar, porque já estamos sem tempo. Não, esse mecanismo de reequilíbrio, ele é um instrumento próprio do Acordo Mercosul-União Europeia. E o próprio acordo contempla seus próprios mecanismos de solução de controvérsias, que é basicamente a arbitragem interestatal. Então, painel de consulta, seguido por arbitragem, né, sentença arbitral e implementação. Tá? Então, não é, né, em princípio, uma solução de disputa no âmbito da OMC, mas pode vir a ser, porque é um acordo preferencial. O acordo preferencial está dentro do guarda-chuva da OMC, né, e, portanto, ele poderia, né, ser solucionado nesse foro. Lembrando, porém, né, que o sistema de solução de controvérsia da OMC está completamente paralisado hoje. Né? Então, não seria, né, viável do ponto de vista prático, e não deve ser aí no médio prazo. Né? E aí, no caso, né, teria que se recorrer ao mecanismo da MPIA, né, que seria aí uma solução alternativa ou até uma arbitragem privada. Né? Privada não, né, mas uma arbitragem
ad hoc entre os estados. Muito bom. Bem, acho que a gente chegou aqui no final do nosso tempo, né? Então, eu queria, de novo, agradecer a Constança, a Câmara, ao Centro de Mediação e Arbitragem, por abrirem a casa para nós, para a gente tratar desse tema super relevante, por todo o trabalho feito em aproximar esses aspectos, às vezes, tão complexos, né, das empresas que têm que lidar com eles no dia a dia. Então, Constança, de novo, obrigada. E queria agradecer e também passar a palavra para o professor Fontoura, professor Ixim, para a gente encerrar aqui o evento. Muito obrigada. Eu, particularmente, aprendi muito hoje, né? Foram aspectos muito relevantes. Acho que a gente vai ter que ter várias outras conversas ainda para tratar desses desdobramentos e afunilar e verticalizar um pouco aqui cada um dos temas. Mas aqui hoje já foi muito bom para a gente entender esse panorama que a gente vem pela frente. Então, professor Fontoura, passo a palavra para você, depois ao professor Ixim, para a gente fazer um encerramento aqui do nosso webinar. Obrigado, Fernanda. De novo, muito obrigado pelo convite. De novo, uma imensa honra estar nessa casa em que os brasileiros e os nossos irmãos de coração, irmãos de sangue da Argentina estão reunidos. Uma honra, um prazer estar com meu amigo Ixim Tang, professor que eu admiro, com quem hoje aprendi bastante também, e só posso agradecer e esperar que, junto com a economia do Brasil e da Argentina, junto com as empresas daqueles que estão aqui conosco, a nossa relação e amizade só possa crescer e seguir para um futuro melhor aí nos próximos meses e anos. Não poderia expressar melhor também a minha satisfação de poder participar desse webinar. É um acordo determinante, né, não só para as relações Mercosul e União Europeia, né, mas como a Constância bem mencionou, ela pode ser uma ponte muito importante para a melhora das relações econômicas Brasil e Argentina. Né, então, um grande catalisador aí para gargalos logísticos e jurídicos, né, institucionais que os dois países têm hoje, que podem aproveitar muito melhor essa sinergia. E a gente está aqui para contribuir, né? Muito obrigada a todos, realmente muito feliz também de poder compartilhar essa horinha com vocês, aprender tanto, e realmente sim, assim, me levo muitas coisas boas também, né, se falou muito sobre esse acordo, né, e a boa notícia é que traz uma segurança jurídica, que traz um selo de qualidade para nossos países, né, para vender mais fora também, e para poder fazer essa harmonização entre o que podemos dar e complementar-nos, né? Então, crescer todo mundo junto. Convido, então, todos também, muito obrigada realmente a todos, e convido também a todos os espectadores a que nos acompanhem em nossas redes. Na Camargo, a gente tem LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube e todo o site. E, bom, até a próxima. Muito obrigada para todos. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigada, tchau. Tchau.